Olá, eu sou o professor Juliano Colombo e na aula de hoje vamos continuar o nosso curso de crédito tributário, analisando exatamente a exclusão do crédito tributário. Sou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Acompanhando esta nossa aula, este nosso encontro, nós temos aqui os alunos, nós temos a Aline, o João e a Hélida, né? Sintam-se acolhidos aqui e obrigado pela presença. Na aula de hoje, como eu afirmei, nós vamos trabalhar com o tema exclusão do crédito tributário. Na aula passada, que foi a nossa quarta aula, nós trabalhamos com a figura da restituição do indébito tributário. Então, durante o curso de crédito tributário, trabalhamos com constituição do crédito tributário, na nossa primeira aula, falamos da decadência do crédito tributário na segunda aula, nossa terceira aula, enfrentamos a prescrição do crédito tributário e na quarta aula, a restituição do indébito tributário. Neste último encontro do nosso curso, nós vamos falar da exclusão do crédito tributário, um ponto extremamente importante e relevante dentro de toda a matéria do direito tributário. Bem, cabe lembrar aí que as dúvidas, eventualmente, que os telespectadores tenham, podem ser encaminhadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que é necessário afirmar aí e reproduzir no e-mail o nome do professor e o tema do curso. Bem importante para direcionar justamente o questionamento do aluno, ok? Bom, nesta aula de hoje trabalharemos, portanto, com o tema exclusão do crédito tributário. Inicialmente, para a gente começar a trabalhar com a ideia da exclusão do crédito tributário, é importante afirmar a diferença que temos entre extinção do crédito e exclusão do crédito. Na verdade, a diferenciação ela é dada pelo próprio Código Tributário Nacional. Falamos que o crédito tributário ele tem causas que suspendem a sua exigibilidade, tem causas que acabam extinguindo o crédito tributário e uma das causas mais especiais, ou por excelência, causa de extinção do crédito tributário seria o pagamento e, por fim, a ideia da exclusão do crédito tributário, né? Finalizando, então, a hipótese de exclusão do crédito tributário. Bom, preceitua o artigo 175 do Código Tributário Nacional, que exclui o crédito tributário, a isenção e a anistia. Então, a isenção e a anistia são as causas de exclusão do crédito tributário. Em verdade, o nosso legislador, ele acabou colocando e classificando essas causas de isenção e anistia como causa de exclusão do crédito tributário. Há, inclusive, uma crítica doutrinária a essa modalidade, porque muitos afirmam que poderia muito bem ter colocado como causa de extinção do crédito tributário, já que tinha nomeado as causas de extinção, porque não há uma real diferença entre extinção e exclusão do crédito tributário. Isso fica bem claro quando a gente consegue perceber que as causas que extinguem crédito tributário atacam o crédito tributário e, portanto, fulminam a sua própria existência, como é o caso do pagamento, como é o caso de uma decisão judicial transitada em julgado, como seria o caso aí do pagamento da última parcela de um parcelamento, e haveria a extinção do crédito tributário, como é o caso de uma decisão favorável, administrativa e reformável. Tudo isso causas que acabam extinguindo, portanto, o crédito tributário e acabam colocando aí para o contribuinte uma certa satisfação. Entretanto, nomeou o Código Tributário Nacional duas causas de exclusão do crédito tributário. Está lá no artigo 175. Exclui o crédito tributário a isenção, no inciso 1, e, inciso 2, a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. E esse é um ponto importante, porque em nenhum momento, nem imunidade, nem isenção, nem anistia, acabaria afetando o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Recordem que a gente trabalhou com as obrigações tributárias acessórias na nossa primeira aula deste curso.
nós falamos que a obrigação tributária acessória é uma obrigação de fazer, não fazer ou tolerar uma prestação positiva ou negativa no interesse da arrecadação. E muito mais, esta obrigação tributária acessória poderá ser criada por legislação tributária. Significa dizer, não há exigência de lei para criar obrigação tributária principal, e sim a exigência de legislação tributária para inferir a obrigação tributária acessória. E, portanto, a obrigação tributária acessória, criada pela legislação, vai ser um fazer, não fazer ou tolerar. A lei tem que cuidar da obrigação tributária principal, que justamente está na atividade aí de pagar tributo ou penalidade pecuniária. Inicialmente, é importante a gente diferenciar as causas que alteram a figura, ou que diferenciam a figura da isenção da anistia. A isenção muito se fala hoje em nosso ordenamento, justamente porque o poder público, quando ele quer incentivar determinada conduta, incentivar determinada atividade, ele acaba aferindo a esta conduta, a essa atividade, normas de isenção, ou seja, leis isentivas se agregam a determinados setores produtivos. Por quê? Eventualmente, quando eu quero induzir consumo, sem obrigar o sujeito a consumir, e este é um tópico importantíssimo dentro da chamada extrafiscalidade da tributação, uma tributação que seja extrafiscal significa afirmar que ela teria uma conduta de, além de arrecadar, fins diversos que acabariam sendo alcançados justamente pela própria tributação. Significa afirmar, tributando, eu estaria induzindo uma conduta, fazendo com que o contribuinte, o consumidor, faça exatamente o que o Estado quer que ele faça. E o contribuinte, o consumidor, não se sente compelido, não se sente obrigado. Esse mecanismo é chamado extrafiscalidade. Pois um dos grandes atributos aí da nossa extrafiscalidade está configurado dentro de normas isentivas, dentro de leis isentivas, que acabam criando no nosso sistema redução de alíquotas. E, eventualmente, nós temos como grandes exemplos hoje a redução de alíquota do IPI, a alíquota zero para carro zero. Eu acabo promovendo o consumo, promovendo o consumo, mantenho empregos, mantenho produção. Quando eu reduzo a alíquota zero linha branca, é uma hipótese aí de isenção, que muitos afirmam isenção e alíquota zero seriam expressões sinônimas e acabam beneficiando, portanto, aquele setor produtivo, porque mais linha branca vai ser vendida, mais será produzido, mais empregos serão gerados. Então, basicamente essa é a ideia. A gente acaba estudando muito dentro da isenção o impacto que teria toda a legislação tributária dentro da indução de condutas por parte do sujeito, por parte do Estado. O sujeito acaba fazendo, o contribuinte, o consumidor, acaba fazendo exatamente aquilo que o Estado quer que ele faça, mediante tributação que esteja pautada aí pela estrutura da extrafiscalidade. Então, um dos pontos principais dentro dessa matéria é a estrutura da isenção. Isenção não é qualquer matéria, é uma das matérias norte dentro da estrutura do direito tributário, uma das principais matérias dentro do direito tributário. E hoje, peculiarmente, é um dos meios existentes mais efetivados, mais praticados para a indução de condutas, para incentivos fiscais, para atração de investimentos. Então, toda essa estrutura aí é dada a partir do momento de publicação de leis isentivas, que acabam reduzindo alíquotas, alterando o sujeito passivo da tributação, acabaria aí colocando, reduzindo a base de cálculo. Então, vários aspectos de leis isentivas que nós vamos analisar, ou leis de isenção. Bem, ainda nesse critério, é importante ressaltar o que seria a anistia. Bem, pelo próprio artigo 175, inciso 2, há a previsão da anistia. E aí no artigo 180 do Código Tributário Nacional, diz o artigo 180,
A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando. Aí faz várias ressalvas, né? Por exemplo, como os crimes, né? Os atos qualificados como crimes ou contravenções, depois do inciso 2, as infrações resultantes de conluio entre duas pessoas, então um repertório de exceções. Justamente por quê? Porque a anistia, ela acaba atacando a penalidade pecuniária. A anistia acaba perdoando a multa tributária. A partir do momento que o sujeito é anistiado, no âmbito do direito tributário, ele acaba não sofrendo mais aquelas infrações que estaria submetido. Ele acaba sendo liberado das infrações. Então se afirma brutamente que a anistia ela acaba perdoando a infração tributária, ela acaba perdoando a própria estrutura do tributo. É diferente da remissão. A remissão, ela perdoa o tributo, enquanto a anistia perdoa a multa tributária. E o sujeito está excluído, ou o crédito tributário está excluído no que tange à figura da penalidade pecuniária. E aí uma das peculiaridades essenciais aí dentro da anistia, né? Justamente porque ela acaba perdoando aquela possibilidade, aquela multa tributária que então estaria surgindo a partir de uma tentativa própria aí do fisco de tentar atribuir multas, penalidades, em virtude da conduta do sujeito. Essas multas, as penalidades, exemplificando, elas poderiam surgir, por exemplo, do descumprimento de obrigações acessórias. No caso do contribuinte descumprir obrigações acessórias, quando ele descumpre uma obrigação acessória, o descumprimento se converte em obrigação tributária principal no que tange a penalidade pecuniária. Então, aquela penalidade pecuniária que foi agregada a ele, ela acaba sendo cobrada como se obrigação tributária principal fosse. Então, essa diferenciação existente inicialmente entre isenção e anistia. Na verdade, qualificadas como causa de exclusão do crédito tributário, entretanto, elas não guardam uma relação própria, justamente porque a isenção ela não tem sentido de perdoar. Quando eu digo que o sujeito está isento de um tributo, significaria dizer que para os fatos geradores futuros, para as próximas operações, para os próximos fatos concretos, lembram da primeira aula? Para os próximos fatos concretos que ele realizar, ele não será tributado ou será tributado a uma alíquota reduzida. Ou, ainda, será tributado a alíquota zero. Isso significa isenção. A gente afirma que a isenção tem uma eficácia, um efeito, portanto, prospectivo, porque ela vale para o futuro, ela tem uma eficácia para o futuro, eficácia prospectiva. Ela alcança fatos geradores futuros. Exemplificando, o sujeito que é devedor de ICMS e vem uma lei isentiva que acaba isentando ele de ICMS, toda a dívida, toda a carga tributária de ICMS ocorrida anteriormente, ela não é perdoada. Na verdade, ele continua como devedor, mas para fatos geradores futuros haverá a isenção. Significa afirmar que para todos aqueles fatos geradores que ele for realizar após a lei, publicação da lei de isenção, ele não será tributado. Agora, ele deixa a carga fiscal, a dívida tributária, sim, ele tanto deixa como não somente deixa, mas deveria cumprir toda a dívida tributária anterior. Já a anistia, quando trabalhamos com a causa específica da anistia, a anistia ela já tem uma eficácia pretérita. Ou seja, a anistia ela visa perdoar algo que já foi efetivado e, portanto, ela olha para o passado. Enquanto a isenção olha para o futuro, para fatos geradores futuros, a anistia ela acaba olhando para situações passadas, para penalidades que acabaram sendo colocadas para o sujeito passivo, para infrações tributárias que acabaram incidindo sobre as atuações do sujeito passivo, que serão perdoadas. Justamente porque, bom, existem várias formas de efetivar aí a ideia da anistia. Basicamente, ela tem que ser veiculada por lei. Agora, a causa específica da anistia, ela poderia ser eminentemente política, assim como a própria causa da isenção.
Justamente quando verificamos a isenção não significaria uma norma que teria respaldo direto em um direito constitucional. Na verdade, a lei da isenção, ela pode vir justamente por critérios políticos, econômicos. Hoje, a maior parte das isenções que nós temos aí no nosso sistema, ela acaba sendo configurada em virtude da atração de investimentos. Então, eu quero fomentar determinado setor da economia, acabo agregando aquele setor da economia a uma norma de isenção, para que eventual empresa venha praticar, venha colocar aí suas operações aqui no nosso país. Isso, de certa forma, gera uma guerra fiscal quando é entre os estados e acaba gerando também uma relativização do princípio da uniformidade geográfica. Por quê? O que seria o princípio da uniformidade geográfica? Significa dizer que a União Federal ela vai tributar de maneira uniforme todos os territórios nacionais. Então, por exemplo, eu não posso ter uma alíquota de imposto de renda na região Nordeste que seja diferenciada da alíquota de imposto de renda da região Sul, ou da alíquota de imposto de renda da região Sudeste, ou da alíquota de imposto de renda da região Norte. Eu não posso. Eu tenho que fazer uma tributação uniforme em todo o território nacional. Entretanto, é possível a mesma União Federal agregar, em alguns casos, áreas de incentivo fiscal para promover o equilíbrio socioeconômico de determinadas regiões. Princípio este esculpido na nossa Constituição Federal de 88, ao afirmar que a tributação será uniforme em todo o território nacional, entretanto, para assegurar o desenvolvimento econômico de determinadas regiões, poderá acontecer que a União Federal, por meio do seu parlamento, acabe agregando zonas ou isenções para determinadas regiões. Hoje nós verificamos bastante isso pela própria instituição da Zona Franca de Manaus, né? Hoje no nosso país, a própria existência da Zona Franca de Manaus, ela relativiza esse princípio da uniformidade geográfica e ela busca atrair investimentos, se transformar num grande polo econômico, industrial, de produtos eletroeletrônicos. E se você observa no nosso dia a dia o contato existente entre produtos eletrônicos e a sua proveniência, basicamente você vai ter, numa forma bastante brutal, se o produto é nacional, ele produzido no polo industrial de Manaus, né? Justamente porque há essa zona de incentivo, que acaba favorecendo bastante aí todo o critério lógico da tributação, né? Acaba influenciando diretamente na economia. Portanto, esta área aí que, de certa forma, é utilizada como a extrafiscalidade da tributação. Então, é importante pautar a análise nesta nossa aula sobre a isenção como efeito futuro e a anistia como efeito pretérito. Então, a gente afirma que uma norma de isenção, ela teria chamada eficácia prospectiva. O que significaria eficácia prospectiva? Na verdade, eficácia prospectiva significaria a lei de isenção, ela vale para o futuro, ela não perdoa, ela, na verdade, isenta por um benefício legal, isenta aqueles fatos geradores futuros, definidos e delineados e condicionados na norma de isenção. Já a anistia, como causa de exclusão do crédito tributário, justamente ela persegue o passado, porque se eu estou para perdoar, como está a anistia, eu tenho que perdoar algo que já aconteceu. Não vou perdoar o futuro, perdoo o passado. E, portanto, perdoo aquelas infrações tributárias, aquelas multas tributárias que aconteceram no passado e, portanto, beneficiam o contribuinte, evidentemente, num aspecto político, em virtude da titulação aí da anistia. É importante que a anistia, né, ela pode ser tanto em caráter geral como em caráter individual, assim como a isenção, né? Um dos pontos bastante questionados aí dentro do certame do direito tributário, né, da área do direito tributário, a ideia, inclusive em questões de concurso, isso costuma ser colocado, né, a ideia da isenção, se ela pode ser individual, né? Eu posso ter a isenção dada individualmente para determinado sujeito, o critério da própria pessoalidade.
Bem, se analisarmos a estrutura da pessoalidade, de regra, uma lei deverá ser impessoal, né? E, portanto, eu não poderia beneficiar por uma lei determinado sujeito. Só que a isenção ela acaba respeitando e admitindo essa hipótese de caráter extremamente pessoal, de caráter extremamente individual, delineado, direto, justamente para atrair investimentos. Por exemplo, para atrair o investimento de uma montadora, eu posso dar, de veículos, eu posso dar isenção para aquela montadora de veículos. Nós tivemos agora nas obras referentes à Copa do Mundo, né, nas reformas, algumas leis de isenção que isentaram exatamente aqueles projetos referentes e direcionados para a Copa de 2014. Então, de novo, você tem aí um critério de isenção específica, individual, em alguns casos até mesmo pessoal, certo? Então, essa a ligação aí, e muito se fala sobre isso, né? Na própria estrutura de você fazer e ferir a isonomia tributária, quando dá uma isenção pessoal, só que ao dar uma isenção, ao conceder uma isenção pessoal, outros atributos vêm de carona, né? Justamente aí o incentivo fiscal, o desenvolvimento econômico, vários outros atributos que poderiam também ser constatados. Por isso que se afirma que tanto a isenção como a anistia, elas acabam tendo um cunho, na maioria dos casos, político. É político porque a causa da isenção ou a causa da anistia, ela acaba sendo política, muito mais do que jurídica. Ok? Então, esses são os principais pontos traçados aí dentro da nossa ideia de isenção e anistia. Vejam que, embora tenham sido colocadas na mesma linha, né, na mesma causa, como causa de exclusão do crédito tributário, elas são basicamente diferenciadas, né? Vamos partir então para os questionamentos dos alunos. Qual seria o primeiro questionamento? Professor, a revogação da lei isentiva implicaria na imediata exigibilidade do tributo? Pois então, a colega ressalta o caso da revogação de uma lei isentiva. O que seria a revogação de uma lei isentiva? Eu tenho uma norma de tributação, né, uma regra matriz de incidência tributária, uma lei que acaba tributando, né, todo aquele critério de sujeito passivo, de sujeito ativo, de base de cálculo, de alíquota aplicada, então todo um critério usual de tributação. A partir desta lei que está em vigor, vem a lei de isenção. O que a lei de isenção faz? A lei de isenção ela acaba atacando um dos critérios da regra matriz de incidência tributária. Em termos gerais, ela acaba atacando um dos critérios da lei tributária. Então, nós temos a lei tributária que acaba sendo atacada pela lei de isenção. Na verdade, doutrinariamente, se afirma o seguinte: a lei de isenção ela mutila, ela ataca um dos critérios da regra matriz de incidência tributária. Ela acaba indo de encontro a um dos critérios, que poderá ser, por exemplo, a alíquota, que é o critério mais comum, mas eu posso atacar, por exemplo, até mesmo o sujeito passivo. Nós temos um exemplo claro hoje de uma lei que institui o imposto sobre a renda e de uma lei de isenção que isenta do pagamento do imposto de renda aquelas moléstias graves, como, por exemplo, neoplasia maligna. Neoplasia maligna, o portador de neoplasia maligna, ele acaba estando isento do imposto sobre a renda, justamente porque nós temos a lei do imposto de renda e a lei de isenção, que acaba entrando aí, ou indo ao encontro, ou de encontro, melhor afirmando, de encontro àquela lei instituidora do tributo, e mutila e fere um dos critérios, e aqui propriamente o sujeito passivo, a sujeição passiva, né, da tributação. Então essa forma ligada aí da lei de isenção, ela justamente faz com que a lei isentiva ataque a lei de tributação. A colega pergunta: e se eu revogar a lei de isenção, o que vai acontecer com a lei do tributo? Por exemplo, hoje, se retirarmos a lei que isenta moléstias graves, se ela for revogada, qual seria o aspecto dentro da lei do imposto sobre a renda? Se acabaria sendo imediatamente exigível o tributo. Os tribunais superiores entendem que, no caso de revogação de lei de isenção, não é necessário
respeitar o princípio da anterioridade, tanto a anterioridade dos 90 dias, como a anterioridade do exercício financeiro. Significa afirmar, em linhas gerais, que, eventualmente, se a lei de isenção for revogada, o tributo que então era exigido e acabou não sendo pela lei de isenção, se tornaria imediatamente exigível, a partir do momento em que eu retiro do sistema aquela lei de isenção. Portanto, não haveria no nosso sistema a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade. Como dito, hoje nós temos anterioridade do exercício financeiro e anterioridade dos 90 dias. Não precisaria respeitar nem anterioridade do exercício financeiro e tampouco anterioridade dos 90 dias. As duas não necessitariam ser respeitadas. Justamente por quê? Porque, na verdade, não surpreendeu o contribuinte. O que o princípio da anterioridade visa proteger e afastar do sistema é justamente a ideia da não surpresa. Então, eu não posso me sentir surpreendido pela tributação. Veja bem, quando o sujeito é tributado e uma lei lhe isenta do pagamento, a revogação desta lei isentiva, no olhar dos tribunais superiores, não implicaria uma surpresa para o contribuinte, porque, de certa forma, ele já sabe que deveria pagar o tributo e ele já sabe que ele tem um benefício legal que retira o dever de pagar o tributo. Posteriormente, a revogação, a retirada do sistema deste benefício legal, tornaria imediatamente o tributo exigível. Essa é uma pergunta bem pertinente, porque ela trabalha exatamente com o princípio da anterioridade. Vejam que hoje o princípio da anterioridade no nosso sistema, ele é um princípio extremamente necessário. Na verdade, ele busca agregar ao nosso sistema jurídico uma segurança jurídica. Ele busca agregar ao nosso sistema jurídico a proteção da confiança, ele busca agregar aquela não surpresa do contribuinte. O contribuinte não pode ser surpreendido por uma nova tributação a cada dia ou a cada momento. Por isso é exigida o respeito à anterioridade. Por isso há exigência ao respeito do princípio da legalidade. Somente por lei eu poderia imputar uma tributação ao contribuinte. Como também, a partir da publicação da lei, eu teria que aguardar tanto o exercício financeiro como o lapso dos 90 dias. Então, a revogação de uma isenção, ela acabou sendo bastante discutida, justamente porque quando é revogada uma isenção, há aquela pergunta, e o tributo como ficaria? Ele ficaria imediatamente exigível ou eu teria que aguardar o princípio da anterioridade? Na verdade, é ressaltado aí pelo critério da jurisprudência que o tributo ficaria imediatamente exigível. É claro que isso não é aceito de um modo pacífico ou total pela doutrina, mas esse é o entendimento dos tribunais superiores, atual, né, onde afirma que a revogação da lei isentiva tornaria o tributo imediatamente exigível. Esse ponto é importante, então, porque ele trabalha justamente com esse benefício legal, sobre a ideia de concessão e retirada de um benefício legal tão necessário hoje para a atração de investimentos, tão necessário hoje para os critérios próprios de tributação, naquela ideia que eu coloquei anteriormente de finalidade extrafiscal, né? Justamente a isenção, quando eu acabo reduzindo carga tributária, eu não teria num principal aspecto arrecadar, justamente porque eu estou reduzindo a carga tributária, mas o principal aspecto é a extrafiscalidade. O principal aspecto é a indução de condutas. O principal aspecto é a indução de consumo. Esta figura própria do direito tributário ser mais um daqueles direitos que acabam atuando no meio social para indução de condutas. Hoje o direito tributário e a própria extrafiscalidade, que é garantida pela isenção, ela acaba se tornando um meio muito próprio, muito apropriado para que determinados contribuintes tomem condutas que o Estado espera que eles tomem. Por exemplo, não adiantaria, não é tão efetivar simplesmente uma campanha de conscientização ambiental, de produção de produtos biodegradáveis. O que seria muito mais eficaz seria você isentar de tributação
produtos ecologicamente corretos. Se eu isento de tributação produtos ecologicamente corretos, no dia posterior à lei isentiva, as indústrias já estariam fabricando produtos ecologicamente corretos. Justamente por quê? Porque eu acabo induzindo o consumo. Assim haverá a estrutura da indução de consumo. Até eu li um artigo esses dias muito interessante que ele diz o seguinte: hoje há uma grande discussão da sacola do supermercado, né? Se geraria aí um dano ao meio ambiente ou não. Aí o articulista lá afirmou o seguinte: bom, por que não há a inserção no sistema da seguinte norma? Isenção de imposto de renda para quem leva a sua sacola de casa. Quem vai levar a sua sacola de casa? Todo mundo. Ninguém mais utilizaria a sacola de supermercado. Então, a sacola plástica. Então, é um meio que o direito tributário tem de indução de consumo. Hoje há vários exemplos de cidades históricas que acabariam sendo extremamente depredadas ou não restauradas e, eventualmente, pela Câmara Municipal, vontade do prefeito, é feita uma lei isentiva que está isento do IPTU quem restaurar a fachada histórica de sua casa. Em 2 ou 3 anos a cidade está totalmente restaurada, porque aí o contribuinte faz aquilo que o fisco espera que ele faça sem se sentir obrigado, né? Aquela imposição, ela acaba sendo nefasta, né? E justamente uma indução de condutas, uma indução de consumo. Tudo isso, portanto, é conseguido a partir do momento que o sujeito acaba, o Estado acaba permeando a tributação de normas isentivas, de leis isentivas. É claro que haverá, por parte do Estado, uma renúncia fiscal. O que implicaria, o que significaria essa ideia de renúncia fiscal? Acabaria, por parte do Estado, arrecadando de uma forma não tão elevada como arrecada. Entretanto, é notório que mesmo que arrecade menos, o contribuinte acaba tomando medidas que acabam sendo favoráveis para a coletividade. E assim o Estado acaba atingindo o seu fim princípio aí, né? Satisfação de necessidades públicas, pacificação social. Então, todos esses critérios necessários, então, e tão caros aí ao nosso ordenamento. Tanto o ordenamento jurídico como a própria ideia da proteção aí da população no que tange a tributação inconstitucional, a tributação ilegal. Outro ponto importante para nós ressaltarmos é a ideia da revogação da isenção. Porque a colega perguntou a possibilidade ou como ficaria o caso de uma revogação de isenção no caso da exigência do tributo. A pergunta ela pode ser também até mesmo anterior. É possível ou não revogar uma isenção? Haveria possibilidade no nosso sistema de revogação de isenção? Na verdade, cabe aqui um comentário. Eu não posso afirmar de uma maneira geral e sem qualquer restrição que a isenção seria revogável. Não poderia afirmar assim. Dependendo da forma em que for concedida, dependendo do tipo de isenção, poderá acontecer que aquela isenção então dada acabe sendo blindada, sendo impossível revogá-la, retirá-la do sistema, justamente pelas formas, ou pela forma e pela veiculação em que foi dada. Como isso aconteceria? Bem, essencialmente nós teríamos a proibição de revogação de uma isenção quando a isenção for dada condicionada e a termo. O que significaria isso? Uma isenção condicionada e a termo. Bem, nós temos a isenção que é dada em caráter geral e aquela isenção que eu acabo exigindo do contribuinte algumas condições, alguma contrapartida. É a chamada isenção onerosa, exigindo do contribuinte que ele faça investimentos, mantenha empregos, gere produtos, construa uma nova unidade fabril e, portanto, a partir desses investimentos, eu concedo a ele, por um prazo certo, determinado período de isenção. Portanto, se a isenção for dada em caráter geral, a qualquer momento ela poderia ser revogada. Exemplificando, hoje no nosso sistema nós temos a lei que isenta de imposto de renda aqueles sujeitos que são portadores de moléstias graves. Portanto, aí nós teríamos uma isenção do imposto de renda nesse caso. Esta norma de isenção poderia ser revogada? Sim, porque ela é dada em caráter geral. Agora seria diferenciado nós trabalharmos com a zona de isenção ou a isenção
ou o benefício legal que é dado à Zona Franca de Manaus, onde foi renovada por prazo certo. Quando a Zona Franca de Manaus, ou quando a lei de isenção, ela exige condições e ela concede a isenção por prazo certo, ela se torna irrevogável por uma questão de segurança jurídica. Imaginem vocês afirmar para uma indústria que, a partir do momento que ela se instalar, ela terá por 5 anos isenção de ICMS. E no dia da inauguração da empresa, chega o governador do estado, o presidente da Assembleia Legislativa e diz: brincadeirinha, a gente não vai mais te dar essa isenção. Era só para você instalar todo esse aparato industrial aqui e agora não será mais dada isenção. Quer dizer, eu exigi uma condição, eu fixei um prazo determinado e agora eu não estou cumprindo. Entende-se que as isenções condicionadas e por prazo certo, também chamadas pela doutrina como isenções onerosas, estas estariam blindadas, seriam irrevogáveis no sistema. Nós poderíamos revogar aquelas de caráter geral, que seriam dadas de uma maneira geral para determinados contribuintes, que efetivamente ou individualmente não cumpram nenhuma condições e por tempo indeterminado. Hoje você consegue perceber que a grande parte, quase a totalidade da lei de isenção que acaba atraindo investimentos é justamente aquela dada por prazo determinado. Sendo dada por prazo determinado, exigindo uma contrapartida, o industrial, o empresário, também fica com a sensação confortável de segurança jurídica, porque sabe que não seria a qualquer momento, ao sabor das águas, que aquela isenção dada à sua atividade poderia ser retirada do sistema, ok? Então esse é um ponto bem importante aí, derivado da pergunta da colega no que tange à isenção. Passamos, portanto, aos próximos questionamentos aí dos colegas. Professor, quais as principais diferenças entre imunidade e isenções? Bem, na verdade a colega pergunta as diferenças entre imunidade e isenção, né, os principais tópicos de diferença. Tem uma similitude muito grande entre imunidade e isenção e por isso que gera muita controvérsia, né? Porque justamente o sujeito que está imune ou está isento, ele não paga o tributo, né? Então, muitas vezes a própria jurisprudência, doutrina, ou até o aspecto da academia do direito, acaba confundindo muito a questão da imunidade e da isenção, né? Imunidade é uma coisa, isenção é outra coisa totalmente diferenciada, embora elas possam ter a mesma consequência lá ao final. Qual seria essa mesma consequência? O não pagamento do tributo, porque é inegável que quem está imune ou está isento não vai pagar aquele imposto, não vai pagar aquele tributo delineado exatamente na norma de isenção ou o imposto previsto aí pela Constituição Federal na imunidade. Vamos traçar então agora as principais diferenças entre imunidade e isenção. O que a gente poderia afirmar? De um lado imunidade, de outro lado isenção. Bem, a imunidade é uma norma tipicamente de natureza constitucional. Então nós temos uma blindagem constitucional dada a todas as regras que acabaram instituindo imunidades no nosso sistema. As imunidades, se a gente conseguir analisar a essência delas, a gente consegue entender até o porquê da sua própria existência. Quando foi promulgada a nossa Constituição Federal de 88, que na verdade trouxe ao sistema, agregou ao sistema as figuras atuais hoje da imunidade, nós estávamos num sistema extremamente complicado, porque a nossa Constituição Federal de 88, chamada de Constituição Cidadã, ela ainda estava tentando afastar do ordenamento jurídico e do cenário político qualquer possibilidade de ditadura militar, de retorno da ditadura militar. Então, ao tentar buscar qualquer renascimento da ditadura militar, o que a Constituição Federal e o Constituinte de 88 acabaram introduzindo no sistema foram regras de imunidade que, se você percebe, elas estão basicamente dispondo contrário àquilo que seria uma situação fática da ditadura militar. Por exemplo, quando a imunidade recíproca foi dada, se pensou em descentralizar poder. Eu dou mais poder para estados, para Distrito Federal e para município.
a descentralização do poder, ela não anda muito bem com a centralização própria da ditadura militar. Quando a imunidade na nossa Constituição de 88 afirmou que estariam imunes os templos de qualquer culto no que tange aos impostos referentes ao patrimônio, renda e serviços, o que buscou a Constituição de 88 foi agregar no sistema uma liberdade religiosa. É racional, é crível a gente entender que, na verdade, tendo liberdade religiosa, eu tenho um afastamento muito maior da ditadura militar, porque aí eu tenho uma liberdade de pensamento. E liberdade de pensamento não anda bem com os ditames que até então existiam da ditadura militar. Quando se conferiu, em 1988, imunidade aos sindicatos dos empregados, estava se buscando favorecer o operariado. Favorecendo o operariado, a força sindical, eu acabo afastando cada vez mais a ditadura militar. Quando eu confiro, em 1988, a imunidade dos partidos políticos, eu elevo o chamado pluralismo partidário. Se eu elevo o pluralismo partidário, significa afirmar que mais partidos políticos nós teremos no nosso sistema. Mais partidos políticos vai na contramão de uma ditadura militar, que teria 1 ou 2, no máximo, partidos políticos. Então, isso seria uma ideia, um ranço, vamos dizer assim, né? Uma proteção que foi dada para impedir o retorno da ditadura militar. A própria ideia, se nós analisarmos exatamente, a própria ideia da imunidade dada para os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Por que um livro, um jornal, um periódico é imune à tributação de imposto, essencialmente, aí, por exemplo, de ICMS e de IPI? Porque eu quero fomentar essa atividade, eu quero fomentar a liberdade intelectual, justamente aquilo que afastaria ainda mais o retorno de uma ditadura militar. Então, a partir disso, vejamos que as imunidades colocadas no nosso sistema, elas vão muito além de uma mera norma que visou dar um benefício para alguém. Ela visa proteger o nosso sistema, para que, de certa forma, a gente não tenha mais o retorno da ditadura militar. A partir do momento que eu tenha pluralismo partidário, que eu tenha liberdade e proliferação de livros, de jornais, de periódicos, a ideia da profissão de fé, da liberdade de crença, dos templos de qualquer culto, a ideia da força do operariado, né, da força dos sindicatos. Então, se buscou por esse sistema agregar aí uma regra negativa de competência, tornando impossível ao legislador tributar de imposto ou por imposto tais atividades. Então, essa é a grande peculiaridade da imunidade. Aliás, como a imunidade ela é dada a partir de uma ideia constitucional, ela é dada a partir de um valor constitucional, então o que estou tentando defender com a imunidade são valores constitucionais, o próprio Supremo Tribunal Federal admite que a imunidade tem uma interpretação ampla, abrangente, conforme valores constitucionais. Portanto, está escrito na Constituição Federal que o livro é imune à tributação de imposto. Agora, o STF tem precedentes afirmando que o álbum de figurinhas também é imune, que uma lista telefônica também seria imune. Quer dizer, abrange, alarga, né, estende o sentido literal daquela norma colocada na estrutura da imunidade. Da mesma forma, a imunidade recíproca, né? Então, União, Estado, autarquias e fundações. Hoje, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que algumas empresas públicas acabam usufruindo da imunidade. Algumas sociedades de economia mista, se prestarem efetivamente serviço público em regime de monopólio, acabariam usufruindo da imunidade. Então, vai além do texto legal. Essa é a peculiaridade da imunidade. Regra negativa de competência, ela impede a tributação, ela atua num plano da não incidência tributária. Significa afirmar que, a partir do momento que o sujeito é imune, ele não poderá ser tributado por imposto, conforme afirmado no artigo 156 da Constituição Federal, por imposto, né? Não poderá ser tributado por imposto naquelas atividades que exercer. E quando que eu vou retirar essa imunidade? Acabamos de falar aqui com os colegas, né? A figura da revogação da isenção. Como eu vou revogar uma imunidade? Na verdade, para revogar uma imunidade, nós precisamos de uma revolução.
Imunidade é cláusula pétrea da Constituição Federal. Eu não tenho condições de retirar a imunidade da Constituição Federal. Aliás, se afirma que uma emenda constitucional que alterasse, que retirasse uma imunidade da Constituição Federal seria uma emenda constitucional inconstitucional, porque na verdade ela não poderia mexer com aquelas cláusulas que fundamentam o Pacto Federativo, fundamentam a República, fundamentam a existência própria da nação, que acaba sendo influenciada diretamente pela tributação. O que isso tem de relação com a isenção? Bom, se nós olharmos as próprias leis isentivas, elas não guardam quase nenhuma relação com valores constitucionais de repúdio à ditadura militar. Uma isenção, ela tem, por exemplo, um cunho muito mais econômico e político do que um valor respaldado na Constituição Federal. Hoje nós vemos isenções para empresas que queiram se instalar em determinadas regiões, que de certa forma não tem nenhum valor constitucional de repúdio à ditadura militar. Nós temos isenções pessoais dadas a determinados sujeitos, nós temos isenções dadas pelo fim precípio de fomentar a economia e manter empregos. Então elas não estão diretamente ligadas àqueles valores constitucionais. Por isso, nós temos algumas causas que acabam sendo pontuais de diferenciação entre isenção e imunidade. A isenção é dada por lei, enquanto a imunidade é norma de ordem constitucional. A isenção, ela é uma dispensa legal do pagamento do tributo. Ela é um benefício legal no que tange ao pagamento do tributo. Já a imunidade, o que seria? A imunidade não é benefício legal, não é dispensa legal do pagamento do tributo. A imunidade é regra negativa de competência, é hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Então vejam a diferença brutal que nós temos entre isenção e imunidade, como instituto jurídico. Embora na prática, né, no meio dos contribuintes, a verdade é que não se paga o imposto, né, ficaria sem o pagamento. Entretanto, um ponto importantíssimo é que tanto a isenção ou imunidade analisada como instituto jurídico possuem profundas diferenças. Outro aspecto importante, a isenção, ela tem, por expressa determinação do Código Tributário Nacional, ela tem interpretação literal. Afirma-se, portanto, que uma isenção interpreta-se literalmente. Vejamos que a interpretação literal ela é restritiva, né, exatamente nos termos daquilo que contemplou a lei de isenção. A imunidade, ela tem interpretação literal? Não tem interpretação literal. A imunidade tem interpretação ampla, pautada em valores constitucionais, em valores que foram elevados pela Constituição Federal de 88, são protegidos e não seriam revogáveis aí por qualquer lei ou por qualquer emenda constitucional. De igual forma, entramos no ponto da revogabilidade, uma diferença muito específica entre isenção e imunidade. Enquanto a isenção pode ser revogada, a imunidade não poderia ser revogada. Claro que a isenção, eu tenho que tomar aquele critério, quando afirmo que ela poderia ser revogada. De regra, a isenção poderia ser revogada. De regra, a isenção poderia ser retirada do sistema, salvo quando concedida por prazo certo e em determinadas condições, que é a chamada isenção onerosa. Então, aí nós temos uma diferenciação muito pontual entre isenção e imunidade. Então, o aspecto onde isenção atua, a própria ideia, isenção é causa de exclusão do crédito tributário, enquanto imunidade você não vislumbra como causa de suspensão, como causa de extinção ou como causa de exclusão. Imunidade não está em nenhum desses tópicos. Imunidade é uma regra negativa, ela está no plano da não incidência tributária. Enquanto se fala que o sujeito é imune, é porque a tributação não irá incidir. Agora, na isenção, se analisarmos a técnica do Código Tributário Nacional, aconteceu a constituição do crédito tributário e agora ocorreu a exclusão do crédito tributário. Portanto, esses pontos principais e primordiais nessa diferença entre isenção e imunidade, pontos que norteiam esses institutos jurídicos, que são diferenciados.
Entretanto, tem alguns pontos em comum, né? Tanto a isenção como a imunidade, como afirmei anteriormente, elas acabam fazendo com que um contribuinte não venha a pagar o imposto, por exemplo. Esse é talvez um dos maiores exemplos que nós temos de uma similitude. Outra sinonímia muito existente entre imunidade e isenção estaria qualificada naquela estrutura da imunidade e da isenção obstar o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Ou seja, a pergunta é, imunidade e isenção afasta o cumprimento das obrigações tributárias acessórias? Não, nem imunidade nem isenção afasta o dever do sujeito de cumprir obrigações tributárias acessórias. Quais seriam as obrigações tributárias acessórias? Aquelas obrigações derivadas de prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação. É o famoso fazer, não fazer ou tolerar, que é dado dentro da atividade da legislação tributária. Isso é um ponto bem importante, né? O sujeito que está imune, o sujeito que está isento, ele continua cumprindo obrigações tributárias acessórias. Em termos mais específicos e exemplificativos, um templo de qualquer culto vai entregar declaração de imposto de renda. Um partido político oferece e tolera a fiscalização. Um sindicato de empregados é obrigado a um fazer, não fazer ou tolerar. Né? E, portanto, isso tudo é necessário para que eu efetive a regra de imunidade ou a regra de isenção. Então, esse é um ponto que aproxima bastante isenção e imunidade. Entretanto, como institutos jurídicos, eles são totalmente diferenciados. Né? Então, imunidade, norma constitucional. Isenção, benefício legal. Muitos doutrinadores trabalham a isenção como dispensa legal do pagamento do tributo. Seria uma mera dispensa daquele pagamento do tributo. Ok? Então, em termos de resumo, síntese, naquilo que nós analisamos dentro da aula de hoje, nós começamos a falar da exclusão do crédito tributário. E ao tratar com a exclusão do crédito tributário, a gente fez referência expressa à isenção. A isenção como uma das principais causas de exclusão do crédito tributário. Isenção que é dada por lei, benefício legal, né? Então a dispensa legal do pagamento do tributo, que é basicamente a isenção, que comporta uma interpretação literal, ela tem aquela eficácia prospectiva, vale, portanto, para futuro, não teria a própria necessidade de perdoar a dívida tributária e sim alcançar fatos geradores futuros. Essa própria ideia aí da norma de isenção tributária, ao qual nós fizemos a diferenciação para a anistia. A anistia, uma exclusão do crédito, implicaria o perdão da multa, da infração tributária, afastando, portanto, aquela multa tributária, aquela infração que anteriormente fora imputada ao contribuinte. Justamente porque a anistia teria aquela estrutura, teria aquela conceituação dada dentro de perdoar a infração e, portanto, um efeito pretérito, enquanto a isenção teria um efeito futuro. Falamos também da revogação da lei isentiva. Revogação da lei isentiva, a aplicabilidade imediata da tributação, assim entendida pelos nossos tribunais superiores, justamente porque ao revogar uma isenção, entende os tribunais que não há uma surpresa para o contribuinte. Na verdade, o contribuinte não é surpreendido, ele já sabe da tributação, entretanto, ele também é ciente da existência de uma lei isentiva, que lhe assegura o benefício legal da dispensa no pagamento do tributo, o que, de certa forma, acaba beneficiando as suas atividades, mas tem um ônus aí, que seria a revogação da isenção e a aplicabilidade imediata, sem respeitar o princípio da anterioridade e sem respeitar o princípio, igualmente, da anterioridade dos 90 dias. Também um princípio que afeta aí e defende a não surpresa do contribuinte. Por derradeiro, nós trabalhamos aí com isenção e imunidade. Né? A isenção, fixamos as principais características da isenção e fixamos os principais tópicos referentes aí à imunidade, trabalhando numa estrutura constitucional para a imunidade, pautada em valores assim elevados, e para a isenção num aspecto de lei, num aspecto da aplicação da lei ordinária, num aspecto próprio
de afetar o contribuinte à dispensa legal de pagamento de tributos. E aí pontuamos cada uma das diferenças entre isenção e imunidade. Por fim, colocamos uma semelhança entre elas, né? A isenção e a imunidade afastam eventualmente o pagamento do tributo, eventualmente o pagamento do imposto, e aí um ponto muito comum entre elas. Entretanto, não afasta tanto imunidade como isenção o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, tão necessário aí para a fiscalização tributária, pois o tributo, o montante tributário será elevado, será exigido a partir do momento que nós temos declarações, a partir do momento que são prestadas pelo contribuinte ao fisco uma série de declarações que acabam colocando ele naquele dever tributário e acabam limitando a atuação deste sujeito. Ok? Portanto, então, agradeço a participação. Qualquer dúvida, podem encaminhar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. É necessário, então, afirmar aí o tema da aula e o nome do professor para direcionar as perguntas e eventuais aulas e rever os programas da família Saber Direito pode ser acessado no site www.tvjustiça.jus.br. Ok? Agradeço a participação, agradeço a paciência, fiquem com a gente.